Whindersson Nunes, ele já se envolveu em diversas tretas, né, discussões políticas e polêmicas pessoais mesmo. Só que agora ele está enfrentando algo bem diferente do que já viveu, um possível esquema de corrupção no Piauí. O nome dele apareceu ligado a um contrato público de robótica que começou em 4 milhões de reais e saltou para 11 milhões de reais, teve pagamento antecipado, prometeu kits para escolas que nunca foram entregues, enfim, um negócio meio esquisito. E para complicar, existe um registro em que o próprio Whindersson diz que a empresa é dele, só que depois que tudo estourou, esse post foi apagado. Agora, o comediante que costumava bater de frente, dar opinião, virar manchete por tretas aí na internet, tá lidando com uma investigação oficial, Tribunal de Contas e suspeita de desvio de dinheiro público. Será que ele só foi usado nessa história, inocente, não é? Tem algo que ele não tá contando? Bom, vamos entender o que aconteceu nesse vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez, já se esbarrou com algum vídeo, alguma notícia do Whindersson Nunes. Não deve ter uma pessoa no Brasil, talvez, que não conheça ele, né? Ele surgiu no YouTube de um jeito meio despretensioso, lá em 2010, gravando vlogs simples, feitos praticamente dentro do quarto, mas foi em 2013 que tudo começou a virar de cabeça para baixo, né? Quando ele lançou a paródia Alô, voto reprovado. Enfim, isso daí explodiu na internet. Voto reprovado é nota ruim, eu tô lascado. Depois desse estouro, ele continuou postando vídeos, atraindo cada vez mais gente. Era o carisma natural dele, aquele jeito simples, espontâneo, que foi conquistando milhões de seguidores com o passar do tempo. O Anderson. Gente, não tem nenhum Anderson aqui, por que botaram o Anderson? Professora, é o Whindersson. O Wildson, o Whindersson. O Wilson, o Whindersson. O Williams, o Whindersson. Zé Roberto, minha rola, desgraça. Depois disso tudo, a vida de Whindersson virou um verdadeiro turbilhão. Ele ficou famoso no país inteiro, lotou teatros com stand-ups, fez ali especiais, apareceu em programas de TV, virou o maior youtuber do Brasil, casou-se, separou, enfrentou problemas de saúde, entrou em depressão, lidou com drogas, escreveu um livro, entrou em debates políticos, viveu outros relacionamentos e um deles, de forma triste, terminou com a perda de um bebê. Bom, foram anos intensos, né, cheios de altos e baixos. Eu sou depressivo, assim, eu já saí de um lugar de depressão muito ruim que eu estive, assim, já saí dele, mas assim, acontecia. Mas por que você acha que você entrou nesse buraco? Por fama mesmo, isolamento mesmo. E aí, agora eu tenho 20 anos, cara, aí lá vai, o que eu faço? Eu vou ajudar a gente, ajudar animal, ajudar, o que é ajudar o planeta? O que eu vou fazer? Recolher sacola? Fazer alguma coisa boa pro mundo? O quê? O quê? Só que agora ele está prestes a encarar uma situação diferente de tudo que já viveu. E dessa vez não é drama pessoal nem fofoca de internet, é um BO pesado. O Whindersson apareceu envolvido num possível esquema de corrupção ligado a uma empresa da qual ele afirmava ser dono e à Secretaria de Educação do Piauí, né? Então assim, o negócio está diretamente associado ao governo do estado. A investigação. Na própria terra onde nasceu, o Whindersson aparentemente se meteu numa encrenca daquelas. Tudo começou lá em setembro e naquela época o comediante chegou a tratar a investigação com ironia, fazendo piada da situação. Mas novas informações vieram à tona recentemente e dessa vez nada favoráveis para o Whindersson. O Tribunal de Contas do Piauí divulgou um relatório pesado apontando indícios de direcionamento, superfaturamento e possível desvio de dinheiro público em um contrato milionário firmado pela Secretaria de Educação com a empresa de robótica Tron Atividades de Apoio à Educação. E aí vem a pergunta, onde que o Windows entra nessa história? Oficialmente, ele não aparece como sócio da Tron. No papel, o nome dele não existe. Porém, basta olhar para qualquer divulgação da empresa que lá está a imagem do humorista. Ele aparece como garoto propaganda, como apoiador, como dono, enfim, para completar em 2023, ao receber um prêmio de influência digital, o próprio Whindersson afirmou, abre aspas, queria falar sobre a Tron Robótica Educativa, uma empresa que eu tenho no Piauí. Ou seja, né, não tem nome no contrato, mas tem discurso em público. Então, diante das câmeras, ele falava como dono.
Mas quando chega na hora de olhar os papéis, nada do Whindersson por lá. E justamente essa empresa que ele afirmava ter no Piauí é a mesma que agora aparece no meio de um possível esquema de corrupção. O curioso é que depois dessa declaração ele simplesmente apagou a postagem, mas não adiantou muito. O jornalista não dorme no ponto e guardou tudo. Se estava tudo certo e transparente, por que sumir com a postagem, não é? Lá em setembro, quando as primeiras suspeitas surgiram, muita gente já começou a questionar. Afinal, estamos falando de alguém que declarou apoio ao Lula, que estaria sendo beneficiado com dinheiro público num estado governado pelo PT. Esse combo por si só já virou combustível para debates e teorias. E tem mais, a própria Tron, em matérias institucionais, apresenta o Whindersson como sócio. A empresa foi contratada para fornecer material didático e treinamento de robótica para escolas públicas. Só que desde o início o negócio cheirou um pouco estranho, né? O contrato nasceu sem licitação e foi firmado por modestos 4,99 milhões. Depois veio um aditivo inocente, elevando o valor para o total de 11 milhões de reais. Bom, de quase 5 para 11, né? Um leve aumento, quase nada. Segundo o portal aí da Transparência, 8 milhões de reais já foram empenhados e mais de 4,2 milhões já foram pagos. No relatório divulgado pelo TCE, aparecem 8 irregularidades pesadas, entre elas um possível superfaturamento que pode chegar a 2,9 milhões de reais. Foram pagos 15 mil kits pedagógicos, mas quando os auditores foram conferir nas escolas, simplesmente não existia nada ali, né? Nenhum livro, nenhum material, nem sequer um e-book, nada. E aí a conversa eu acho que muda de tom. O que será que o Whindersson pensa sobre isso? Porque se esses números se confirmarem, a situação é ainda mais séria do que um superfaturamento. Aí já não estamos falando só de pagar caro demais por um produto, mas de algo que nem chegou a existir. Ou seja, não seria só gasto suspeito, seria desvio, roubo. E o pior, roubo que deveria ir para as crianças nas escolas públicas. O documento registra, abre aspas, foram realizados pagamentos no valor de 2.915.000, referentes à entrega de 15 mil unidades de materiais e insumos pedagógicos destinados aos alunos. Mas, ao visitar as escolas da rede estadual em Teresina, incluindo centros de tempo integral e ao ouvir professores e gestores, a equipe de auditoria constatou que os alunos não receberam material algum. Mesmo com as escolas sem receber nada nos documentos oficiais, constava que tudo tinha sido entregue direitinho. De acordo com o TCE, isso é um indício claríssimo de superfaturamento e fraude. Mesmo assim, a documentação do processo de pagamento tinha atestados formais, dizendo que tudo havia sido entregue. Para o TCE, essa contradição entre os documentos e a realidade em campo configura indício de superfaturamento pela não entrega do objeto. E sabe o que deixa a situação ainda mais grave? A própria Secretaria de Educação pagou 949 mil adiantados. O dinheiro saiu antes de qualquer entrega, sem comprovação de que o serviço tinha sido feito. E, para completar, as notas fiscais só apareceram meses depois. Além disso, a auditoria identificou que a Secretaria de Educação realizou pagamentos antecipados de 949 mil, referentes à totalidade dos serviços de consultoria do contrato, mesmo sem comprovação de que esses serviços tivessem sido executados. Para os auditores, essa conduta, abre aspas, representa risco de dano ao erário. A situação fica mais grave porque as notas fiscais dessas consultorias foram emitidas meses depois das ordens de pagamento. A lei deixa claro, primeiro é preciso comprovar a entrega, depois vem o pagamento. Aqui fizeram exatamente o contrário, tudo errado, né? E tem mais, o estudo técnico que usaram para justificar a dispensa de licitação é fraco, mal elaborado, cheio de indícios de direcionamento, dando a entender que criaram o cenário perfeito para entregar o contrato à empresa que o Whindersson dizia ser dele. A lei determina a comprovação da prestação do serviço antes da liberação dos recursos. No planejamento do contrato, o TCE viu outros problemas sérios. O estudo técnico preliminar que embasou a dispensa de licitação foi classificado como frágil e com indícios de direcionamento. Segundo o relatório, a descrição técnica do objeto, ou seja, aquilo que seria comprado, foi redigida pela própria Tron e não pela secretaria, como exige a lei. O tribunal afirma que isso, abre aspas, inverteu a lógica da contratação pública, fecha aspas, que exige que o poder público defina o objeto e não a empresa a ser contratada. O TCE ainda encontrou problemas até na lista das escolas que seriam atendidas. Tinha instituição repetida em cidades diferentes, como se ninguém ali tivesse parado 2 minutos para conferir. Isso mostra que não houve um diagnóstico sério, nem planejamento real. A impressão é que jogaram qualquer informação ali apenas para justificar o projeto de robótica. O TCE também encontrou falhas na definição das escolas a serem atendidas. A lista apresentada pela secretaria tinha escolas repetidas em municípios diferentes,
o que para o tribunal indica a falta de um diagnóstico sério sobre a rede e sobre a demanda real desse projeto de robótica. No final, o TCE recomendou que sejam responsabilizados o secretário de Educação do Piauí, Washington Bandeira, a superintendente, os fiscais do contrato e também a empresa Tron, que aparece representada por Duana Souza Cunha. O caso agora segue para plenário do tribunal. Em resumo, um contrato milionário foi firmado com a empresa, o que foi prometido parece que não foi entregue e a polêmica está criada. E ainda mais, com um nome tão grande quanto o de Whindersson envolvido, o que acaba atraindo muito mais atenção. De certa forma, isso pode até ser positivo porque ajuda a impedir que tudo seja esquecido, como em tantos outros escândalos, não é? A declaração de Whindersson. Em setembro, quando essa história veio à tona, a defesa do Whindersson afirmou que ele seria apenas um embaixador institucional do método Tron, sem participação como sócio ou gestor da empresa, ou seja, tentando tirar o nome dele da linha de fogo. A defesa declarou que ele atua com transparência, boa-fé e legalidade e que está disposto a colaborar com as autoridades caso seja necessário. Sobre as suspeitas apontadas pelo TCE, pagamento antecipado, superfaturamento e itens não entregues, a defesa afirmou em setembro que tudo teria sido feito dentro da lei pela distribuidora responsável pelo contrato. Mas, se o assunto ganhou ainda mais força agora, fica claro que existe algo a mais nessa história. Depois da repercussão no dia 19 de novembro, o Whindersson publicou nos stories do Instagram, onde tem ali 57 milhões de seguidores, dizendo que vai lançar um vídeo com alguns desabafos e que toda essa polêmica realmente o incomodou. E ele realmente postou e o título foi Aos Críticos. Basicamente, o Whindersson se colocou como vítima e deu a entender que ele está sendo perseguido. Ele afirmou ali que estão chamando-o de ladrão, mas garantiu que não é, que está com a consciência tranquila e que se for preciso colaborar, vai fazer o que for necessário. Eu tenho dificuldade, eu não sou corrupto. Gente, eu não mexo com nada errado, eu só fiz as coisas direitinho, do jeito que tem que fazer. Só tô tentando achar a palavra certa pra falar, porque o povo entende qualquer coisa de forma errada. Então tem que escolher direitinho o jeito que vai falar. Todos os processos direitinho, só botando educação tecnológica nas escolas mesmo. E se tiver alguma coisa errada nisso, eu tô de boa em pagar por tentar levar a tecnologia pras crianças do Piauí. O vídeo tem cerca de 7 minutos, então quem quiser, vai lá, assiste tudo na íntegra, mas no final das contas foi basicamente isso que ele disse. Agora o que sobra é a posição oficial da empresa, então a gente tem que esperar e acompanhar os próximos passos dessa história. Mas e aí, o que você acha de todo esse rolo? Tem alguma coisa de errado aí ou não? O Whindersson tem culpa no cartório ou não? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!